O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a Integração dos Sistemas Corpus 927 e a Constituição e o Supremo ao Portal da Legislação. Em seu discurso, Bolsonaro agradeceu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pelo aconselhamento na formação do corpo jurídico de seu governo. Assista. O senhor ministro Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, prezado Noronha, um amigo do STJ, ministros, senhores e senhoras. Foi uma grata recordação o Toffoli falar de que me aconselhou não no nome do Jorge, mas numa pessoa de confiança para esse trabalho. E a dinâmica do Presidente da República é enorme. Muitas vezes eu faço uma leitura diagonal do que estou assinando e, por vezes, apenas a emenda. E vou mais além ainda. Por vezes, entra apenas a palavra do SAGE. E não justifica uma assinatura minha que lá na frente eu possa me eximir de responsabilidade. Então, agradeço o conselho de Dias Toffoli, levei em conta, sim, essa questão, até porque havia alguns voluntários que se apresentavam naquele momento, e a escolha do Jorge está sendo fundamental, porque ele continua até hoje também acumulando, para que a gente possa ter uma tranquilidade jurídica no trabalho da gente. O Toffoli diz que o Noronha sabe somar, né? Mas eu acho que eu sou mais antigo que o Noronha no tocante à conta no Banco do Brasil. Eu a tenho desde março de 1973. Sou mais antigo ou não? Eu sou de 75. Então eu sou mais antigo. Então, dizer aos senhores, um agradecimento especial por essa cooperação, especial aos servidores, que têm um trabalho realmente enorme. Vejo por muitas vezes os senhores trabalhando aí sábado e domingo até altas horas para buscar soluções e entendimentos, porque o tempo corre. E esse portal, esse aplicativo, ajudará agora, e muito, não só o nosso trabalho, bem como daqueles outros que nos buscam para solicitar ou fazer cumprir alguma norma. E esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais ministros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará, e se Deus quiser, prezado Dias Toffoli, Noronha e Jorge, o nosso governo dará um grande passo nesse sentido. Então, obrigado a todos pelo entendimento, pela cooperação e pela harmonia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, muito obrigado pela presença e pela cooperação que vamos assinar mais adiante. Ministro Noronha, muito obrigado pela gentileza e pela colaboração nesse projeto. Faço uma citação especial ao ministro Herman Benjamin, diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que, impossibilitado de comparecer, gentilmente fez uma ligação informando dessa condição e se colocando à disposição para que pudéssemos ir adiante. Queria fazer uma saudação também especial aqui ao ministro Braga Neto, chefe da Casa Civil, em nome de quem cumprimento todos os ministros do governo, e particularizar aqui dois amigos, ministro André, da Justiça e Segurança Pública, e ministro Levi, advogado-geral da União.
Obrigado por todo o apoio nesse processo de construção do nosso governo e continuidade dos trabalhos regulares. O senhor me permite também, presidente, quebrando um pouco do protocolo, mas como aprendi com o senhor aqui de fazer as referências mais verdadeiras, eu queria fazer uma homenagem muito singela aqui, e vou nominar algumas pessoas, peço que, dentro do possível, se destaquem no plenário. Pedro Bertoni, diretor da Imprensa Nacional. Queria que os colegas da subchefia para assuntos jurídicos também pudessem se manifestar. Bom, esses colegas de hoje, eles dão continuidade a trabalhos que são desenvolvidos aqui na presidência já de algum tempo, desde o período em que o nosso presidente do Supremo, Dias Toffoli, passou pela subchefia para assuntos jurídicos. Antes, o ministro Gilmar Mendes também plantou algumas sementes que nós colhemos aqui os frutos e damos continuidade com isso. Eu pedi um destaque aqui especial, tanto ao diretor da Imprensa Nacional quanto aos colegas da subchefia para assuntos jurídicos, porque esse projeto de hoje é continuidade daquilo que nós estamos desenvolvendo. 1 ano e meio de governo Jair Bolsonaro. Ontem completei 1 ano à frente da Secretaria-Geral. Inovamos em muitas coisas, mas, sobretudo, fizemos justiça a quem nos antecedeu. Então, um dos portais que foi anunciado aqui, o Planalto Legis, é o portal de legislação mais acessado no país hoje. E esse aplicativo para smartphone foi desenvolvido ainda na gestão passada, do Dr. Gustavo Rocha, e foi o primeiro evento que eu participei aqui na transição do governo. Esse portal ele facilita muito para os operadores de direito o acesso à legislação atualizada. Ele faz a compilação das normas. Então, quando uma norma ela é publicada no Diário Oficial da União, trabalho do nosso amigo Pedro Bertoni, da Imprensa Nacional, ela tem validade no mundo jurídico. Quando ela tem sucessivas alterações, os operadores de direito precisam da norma atualizada. Então, para que não busque diários oficiais distintos, o trabalho da subchefia jurídica é fazer a compilação da norma e dar a quem interessar aquele normativo a face atual da lei, a face atual do decreto. E o portal do Diário Oficial da União, hoje também, que 100% digital, não mais impresso, o jornal do Diário Oficial da União, mas ele agrega funcionalidades onde se pode buscar por temas, destacar assuntos de interesse. E nós temos um dever de casa já em andamento, em que nós vamos fundir esses portais. O aplicativo do Diário Oficial da União, que publica e divulga atos oficiais, e o aplicativo do Planalto Legis, com ferramentas que possam facilitar o acesso à legislação. Mas nós somos um pouco além, e aí, nesse particular, que agradecemos muito ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do presidente Dias Toffoli, ao STJ, na pessoa do presidente Noronha, e ao diretor Herman Benjamin, ministro Herman Benjamin, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Nós estamos trazendo as funcionalidades do Corpus 927, que, em cumprimento ao artigo 927 do Código de Processo Civil, orienta as decisões de juízes e tribunais em todo o país. Lá nós teremos uma uniformização, uma centralização de jurisprudência, de modo que o cidadão, ao clicar naquele dispositivo, ele vai ver não só a norma, mas como se posicionam os tribunais em relação a essa norma. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal já disponibiliza, para quem é da área do direito, é um portal extremamente acessado, muito bem construído, a Constituição e o Supremo. É um comentário da Suprema Corte aos dispositivos constitucionais. Isso é muito importante. Mas, sobretudo, presidente, nós queremos reafirmar um compromisso de facilitar o acesso das pessoas àquilo que nós fazemos. De nada adianta o nosso trabalho aqui se isso não for útil para o cidadão comum, as pessoas do dia a dia. O cidadão mais simples do nosso país tem que ter acesso a tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos aqui é para o povo, é pelo povo, e para ele tem que ser dirigido. Então, quanto mais nós simplificarmos essa relação, quanto mais nós desregulamentarmos um excesso normativo que atrasa, muitas vezes, o progresso do nosso país, mas, sobretudo, permitir que a pessoa mais humilde tenha a compreensão e o acesso daquilo que lhe é de interesse. Só para que nós tenhamos uma ideia, nós já temos, desde 1808,
mais de 165 mil normas que foram editadas só como decretos. Só como decretos. Temos mais de 46 mil decretos em vigor no país ainda. Mais de 25 mil leis complementares, medidas provisórias, as antecedentes à emenda 32, ainda em vigor no país. Se nós entrarmos nos atos infradecretos, portarias, instruções normativas, resoluções, é uma infinidade. Então, esse projeto também ele já é uma sucessão de passos, onde nós vamos, com o uso da tecnologia, ferramentas já mais adequadas para o dia a dia nosso, fazer uma consolidação de normas. Uma consolidação onde nós vamos revogar uma série de normas que já estão exauridas pelo tempo, ou que não têm mais funcionalidade, mas, sobretudo, tornar mais rígida a nossa produção legislativa. Fazer com que, antes de editar uma norma, saber os reais impactos dela em toda a dimensão da estrutura legislativa brasileira. Racionalizar mais a produção normativa. Menos normas, normas mais precisas, mais úteis para a sociedade. Então, de modo, presidente, que agradeço a oportunidade que o senhor me concedeu de estar à frente desse processo. Agradeço ao Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ao STJ, ministro Noronha, ao ministro Herman, pela colaboração, sabendo que são outros passos que daremos e outros que virão na construção de um país melhor, mais justo e mais acessível a todos. Muito obrigado. Convidamos, nesse momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acompanhado do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira, e do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, a assinar o acordo de cooperação técnica entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, com o fim de disponibilizar hiperlinks no portal da legislação da Presidência da República que direcionem para os sistemas de jurisprudência consolidada. Para uso da palavra a seguir, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Senhor presidente da República, Dr. Jair Bolsonaro, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, na pessoa de quem quero saudar todos os demais ministros presentes, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Mário Guerreiro, na pessoa de quem quero saudar todos os conselheiros presentes, senhor ministro de Estado de Justiça e Segurança, ministro André Mendonça, senhores magistrados, senhoras e senhores do Poder Judiciário e outros poderes, senhores e senhoras profissionais de imprensa, senhoras e senhores. A grande novidade do mundo jurídico nos últimos tempos foi a aproximação dos sistemas jurídicos. Hoje, temos uma menor diferença entre o sistema da Common Law e da Civil Law. A Common Law deixou de ser puramente um sistema de precedentes fundados no costume, para ser um sistema como a Civil Law legislado. A Civil Law, por outro lado, criou uma série de instrumentos próprios da Common Law. A Civil Law hoje fala-se em súmulas vinculantes, como aqui no Brasil, fala-se na força dos precedentes.
Tudo isso na busca de um valor, e esse valor se chama segurança jurídica. Segurança jurídica é que permite que o cidadão conheça e trace as pautas de comportamento. É a segurança jurídica que permite atracar em nosso país os investimentos, já que no mundo atual, capital não tem pátria, capital tem interesse, e o seu interesse é de estar onde a segurança jurídica reina. Portanto, e segurança jurídica requer, acima de tudo, transparência. Transparência normativa. Transparência normativa que significa conhecimento das normas, mas não adianta conhecer apenas o texto da lei. É fundamental, é necessário conhecer a sua interpretação. É fundamental que se saiba como o Superior Tribunal de Justiça interpreta a lei federal infraconstitucional, como o Supremo Tribunal interpreta a Constituição ou interpreta as leis à luz da Constituição. Transparência normativa é que assegura um verdadeiro sistema democrático. Democracia do capital, democracia de comportamento, democracia das ações. Portanto, me parece fundamental o projeto que agora estamos lançando. E por quê? Porque, doravante, não acessaremos mais o portal da Presidência da República apenas e tão somente para conhecer o texto da lei, mas para saber, para entender, para compreender de que forma os tribunais estão a aplicá-la. Isso facilita e facilita muito a transparência do nosso sistema normativo. E tem consequências. E a consequência, saibam os senhores, é que o Brasil vai caminhando cada vez mais para um ambiente de segurança jurídica, tão fundamental para os investimentos internos e externos, tão fundamental para que nós saibamos como funciona a lei e como decide os tribunais, que ao decidirem acabam por traçar pautas de comportamentos a serem seguidas por todos os jurisdicionados. Esse projeto eleva em muito a transparência normativa. Esse projeto faz com que a legislação brasileira seja agora interpretada à luz do sistema. E mais do que isso, seja de fácil compreensão. Por isso eu quero parabenizar os parceiros deste projeto. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o Executivo. O ministro Jorge de Oliveira, a Presidência da República que se fez presente. E nós estamos muito honrados de integrarmos essa parceria e contribuirmos para para que se aprimore a verdadeira transparência normativa em nosso país. Muito obrigado. Com a palavra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos. Prezado presidente Jair Bolsonaro, nosso querido ministro, presidente do STJ, João Otávio Noronha, ministro Jorge, ministro Braga Neto, ministro Levi, ministro André Mendonça, as nossas equipes do STF, a doutora Daiane, do CNJ, conselheiro Mário, o desembargador da MEC, Richard, Calvin, todos aqui. Com máscara a gente fica difícil até reconhecer as pessoas, né? A gente tem até dificuldade para reconhecer. Mas é uma alegria voltar aqui, Jorge. E na época da transição do governo Bolsonaro, e a primeira visita que Sua Excelência fez, ele me perguntou: Toffoli, o que você teria a dizer para mim? A humildade que ele tem, a transparência que o presidente Bolsonaro tem. Isso foi começo de outubro, né, de 2018.
E eu disse: presidente, tem 2 cargos que Vossa Excelência tem que tratar de uma maneira muito direta no que diz respeito à área jurídica. A subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República e a Advocacia Geral da União. E eu fiquei muito feliz, presidente, quando Vossa Excelência transformou, porque na verdade transformou, a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil ao elevar o, chamar de Jorge, a ministro de Estado, porque essa função é uma função extremamente relevante e importante. Então, Vossa Excelência deu a dignidade de ministério para uma das funções mais importantes que tem no Estado brasileiro, que é aquela que trata dos atos normativos e da transparência normativa da Presidência da República. E, obviamente, que isso não foi só por visão de Vossa Excelência, mas pelos méritos do Jorge. Pelos méritos do Jorge, que soube exatamente conduzir e levar esse método. Quando eu fui sub. Eu fui sub o tempo todo. Eu saí daqui sub. O Jorge entrou sub e saiu ministro de Estado. Parabéns, Jorge. E é com essa alegria que eu inicio dizendo que o Supremo Tribunal Federal, em nome do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, junto ao Superior Tribunal de Justiça e à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, também me ligou o Herman Benjamin, o ministro Herman. Ele cuida da mãe dele, que tem 86 anos, então ele tem tomado muito cuidado e precaução, em razão de não expor a mãe dele, de 86 anos, que depende dele na sua convivência diária aqui, na sua vivência, e não pôde estar aqui conosco. E, evidentemente, tem pessoas aqui que estão representando Sua Excelência. De celebrar na data de hoje essa parceria, a partir dos recursos da tecnologia da informação, integrar exatamente 3 bases de dados. Primeira base, o consagrado site de pesquisa de legislação do Planalto, mantido pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu tenho a honra de ter como chefe de gabinete o Sérgio Brown, que foi a pessoa que esteve aqui na subchefia, presidente, desde o governo Figueiredo até o governo Dilma, quando depois foi trabalhar comigo no Tribunal Superior Eleitoral. Passou por vários presidentes, por várias presidências da República, exatamente mantendo esse trabalho na subchefia. O que eles faziam antigamente era recortar o Diário Oficial. É exatamente o que a gente faz no computador, é o corte-cola. Eles faziam e recortavam do Diário Oficial e colocavam ali no impresso a nova legislação. E fazem exatamente aquilo que nós olhamos quando vamos ao site do Palácio do Planalto de legislação, aquele risco. Eles passavam com a reguinha, Então, uma lei que revogou a outra, eles passavam a caneta vermelha. Isso deve estar tudo no arquivo aqui, não é, Jorge? Está tudo no arquivo. São anos e anos de um trabalho que era feito manualmente, com a tecnologia passou a ser implementado. E o Sérgio Brown foi um dos que fizeram essa tecnologia ser desenvolvida. Então, esse site de pesquisa de legislação do Planalto, o sistema Corpus 927, que foi desenvolvido pela Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e pelo Superior Tribunal de Justiça, Noronha, agregando e organizando a jurisprudência dos tribunais superiores. E aqui, presidente, tanto eu quanto o ministro Noronha estamos chegando ao nosso período final,
o ministro Noronha em final de agosto, início de setembro, e eu na segunda semana de setembro. E eu devo registrar a Vossa Excelência a parceria, a alegria de ter convivido nesses 2 anos como presidente do Supremo Tribunal Federal com essa pessoa maravilhosa que é o ministro João Otávio de Noronha. Uma pessoa que soma, na vida não sabe dividir, só sabe somar. Então, aliás, ele vem do Banco do Brasil, né? Se não soubesse somar, não teria vindo do Banco do Brasil, né? Como o Sérgio veio do Banco do Brasil, tantas pessoas, né, que o Banco do Brasil formou, não é, Noronha? Ao longo da sua história. Terceira base de dados, a Constituição e o Supremo, que é a Constituição de 1988, comentada a partir das decisões mais relevantes do Supremo. A Constituição anotada pelo Supremo foi criada em 2005, por iniciativa do então presidente Nelson Jobim. Desde então, ela é atualizada diariamente. Na data de hoje, lançamos também a nova Constituição do Supremo Tribunal Federal, que, a Constituição comentada, né? Nós estamos editando uma nova Constituição, uma nova edição comentada, que, a partir de uma parceria com a Universidade de Brasília, passou por uma completa reformulação, tornando a pesquisa mais eficiente, moderna e compatível com os aparelhos tecnológicos que hoje temos, como os smartphones. Com essa parceria que estamos firmando, o usuário, ao consultar a Constituição no sítio do Planalto, também poderá ser, como foi dito, direcionado à Constituição do Supremo Tribunal Federal. E, da mesma forma, consultar a legislação do Planalto. Ao consultar a legislação do Planalto, o usuário poderá ser dirigido à base do Corpus 927, obtendo informações sobre as teses jurisprudenciais relacionadas àquele dispositivo pesquisado. Todas essas funcionalidades favorecem o amplo conhecimento e a permanente atualização da comunidade em geral acerca da jurisprudência do Supremo e dos tribunais superiores. A iniciativa auxiliará magistrados, membros das instituições essenciais à justiça, parlamentares, autoridades do Poder Executivo, servidores dos 3 poderes da República, estagiários, estudantes e pesquisadores. Muitas pessoas, presidente, têm como página de abertura no mundo jurídico exatamente a página da legislação do Palácio do Planalto. Já abre, quando liga o seu computador, o seu device, o seu smartphone, a primeira página que vem é exatamente o de legislação, para exatamente ver, né, a medida provisória, o decreto. Não que se edite muito decreto, medida provisória, mas isso faz parte da vida e das legislações, isso ocorre, né? Então, isso é algo que eu lembro quando eu estava aqui na subchefia, que os colegas, né, de faculdade diziam, né, da importância dessa legislação, dessa página, servindo a todos aqueles que, no cumprimento do dia a dia do seu ofício, precisam ter acesso atualizado à legislação. Essa iniciativa atende, ao fim e ao cabo, o cidadão comum, com as informações a respeito das normas e dos seus direitos. Assim, estamos promovendo em alto nível o acesso à informação pública, à transparência, as diretrizes inerentes aos ideais da democracia e da República. A presente iniciativa também estimula a interpretação e aplicação coerente, isonômica e previsível do direito brasileiro pelos agentes públicos, integrando as 3 bases. Nós temos, assim, uma representação prática da afirmação que venho reverberando. O Estado é um só. O Estado é um só, com poderes harmônicos e independentes entre si, dividido nas suas funções, com as suas respectivas competências. Os poderes da República estão conectados pela própria razão de ser do Estado Democrático de Direito, qual seja a promoção do bem comum mediante a salvaguarda dos direitos e das liberdades fundamentais. As iniciativas dos poderes devem sempre confluir, tendo como norte e diretriz
prestar ao cidadão um serviço de qualidade, com celeridade, responsabilidade e transparência. Do mesmo modo, o direito brasileiro é único. Todas as normas jurídicas formam um todo coerente e coeso e retiram sua validade da Constituição, conforme a lição do maior jurista do século XX, o austríaco Hans Kelsen. Mas é preciso coerência na interpretação dessas normas jurídicas, pois disso depende a segurança jurídica. Nesse contexto, as Cortes Superiores exercem um papel importantíssimo. Elas estabelecem diretrizes de aplicação normativa acerca de questões fundamentais ao progresso jurídico, social e econômico do país. Os tribunais superiores estabilizam as relações sociais e promovem a pacificação. A inovação lançada na data de hoje potencializa a capacidade de irradiação das grandes teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e também pelos tribunais superiores, contribuindo, assim, em grande medida para a segurança jurídica e a previsibilidade. A iniciativa certamente será também propulsora de uma prestação de serviços públicos mais célere e eficiente, por proporcionar um acesso facilitado e integrado às 3 importantes fontes de informações jurídicas. Senhoras e senhores, esse tema de cooperação ilustra o poder do diálogo e de articulação para o avanço das instituições republicanas e democráticas. A partir dessa cooperação institucional, iremos mais longe na realização da justiça na vida do cidadão e na concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil. Em nome do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário, reafirmo o nosso compromisso com a transparência, com a publicidade, a eficiência e a celeridade judiciais, bem como com a promoção da segurança jurídica, da paz social e da efetividade dos direitos fundamentais. Agradeço, presidente, a oportunidade de estar aqui, junto com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, junto com a Escola Nacional da Magistratura e junto com o querido Jorge e com todos que estão aqui acompanhando, para poder retomar e retornar aqui e me sentir um subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Essa importante tarefa que um dia eu tive a honra de exercer. Parabéns a todos.